Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Vocês lembram de mim? Então, estou de volta aqui com mais um caso pra vocês. Galera, tem tempo que eu não apareço aqui, eu sei disso, que vocês vão comentar isso. Mas enfim, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, dando algumas atualizações pra vocês. Mas hoje eu resolvi retornar com um caso e eu vou contar um caso pra vocês. Então, para não perder o costume, comenta a palavra aqui do dia pra mim, que é família, que eu vou te responder dando um coração, tá bom? Me segue lá nas outras redes se você também tiver a fim de saber o que eu ando fazendo por lá, pra não perder o costume, viu? E é isso, aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. O vídeo do Mente Insana. Na noite de 27 de janeiro de 2017, era uma sexta-feira e a família Carrega se reunia na sua casa de fazenda que ficava em West Tennyson Drive, no Kitsap County, Washington. A casa era marrom sobre bege, com pedras paisagísticas vermelhas na calçada da frente e arbustos verdes de topiaria. A família Carrega passou seu tempo como qualquer outra família faria, lanchando, ficaram acordados até tarde, ficaram no celular e assistindo televisão. Era uma noite da família. Essa era uma família mista, composta por John, de 43 anos, que atendia por Johnny com seus amigos e familiares, e sua esposa Crystal, de 37 anos. Eles tiveram 2 filhos adolescentes, o Jonathan Hingis e Hunter Escape. Um era dele e o outro era dela. Ambos tinham 16 anos. E esses filhos eram de antigos relacionamentos. John e Crystal se casaram em 2009 e os 2 meninos cresceram como se fossem irmãos de sangue. O casal também tinha outro filho chamado Joseph, de 20 anos, que não estava com eles nesse dia. Enfim, parecia ser uma noite tranquila, comum, como eu falei pra vocês, uma noite da família. Muitas famílias fazem isso, se reúnem para tirar ali um tempo para eles, se divertirem. E era o que estava acontecendo naquela noite. Só que aí, às 11h28 da noite, uma ligação feita da casa deles recebida no 911. Quem ligou foi o Hunter, um dos filhos adolescentes do casal. E aí quando ele liga, ele fala que precisa de ajuda. Ele tá falando umas coisas assim, meio desconexas. Ele não consegue formular frases inteiras ou explicar muito bem. Parece que ele tá muito nervoso. E aí ele pede pra alguém mandar alguém pra casa dele rápido, que ele tá precisando de ajuda. E que todo mundo ali... aconteceu uma série de disparos na casa e que ele também foi atingido, que ele está precisando de ajuda urgente. Quem atendeu a ligação do 911 pergunta para ele quem foi o autor disso tudo, mas ele não consegue responder. E aí quando ele vai dar algumas informações, ele só diz que entrou alguém lá e estava disparando contra todo mundo e que ele já estava a ponto de partir, de perder a vida. Se é que vocês me entendem, vocês sabem que eu sempre tenho que pegar leve com as palavras que eu uso aqui. E aí, do nada, a ligação é cortada, como se alguém tivesse entrado lá e desligado o telefone. Mas antes disso, ele conseguiu passar o endereço da casa dele. Poucos minutos depois dessa ligação ser feita, eles conseguem chegar na casa. E aí eles encontram a casa em chamas. Informação essa que o Hunter não tinha passado, então eles deduziram que isso não tinha acontecido enquanto ele estava na ligação. E aí eles conseguiram conter o fogo e encontraram 3 corpos dentro da casa, o da mãe e dos 2 filhos, incluindo Hunter. Só que aí estava faltando uma pessoa, que era o Johnny. Então isso caiu na mídia muito rápido. No dia seguinte já tinham vários veículos de comunicação espalhando essa notícia por aí. E aí eles falavam que foram encontradas 3 pessoas nessa casa, que a casa estava em chamas e que o proprietário dela, que era o Johnny, estava desaparecido. A polícia pediu a ajuda das pessoas, da mídia, para que se tivesse alguma informação sobre o Johnny, entrassem em contato. Falaram que o caminhão dele também sumiu junto com ele, que era um Ford, um caminhão marrom do ano de 2005. Só que eles classificaram o Johnny até então, nesse momento, como uma pessoa desaparecida. Sabe, as pessoas sentiam que tinham mais nessa história, mas por enquanto a polícia classificava só como uma pessoa desaparecida. Nenhuma suspeita estava sobre ele. Casos que eu já falei pra vocês, a mídia ela tem uma necessidade gigantesca de ter tudo em primeira mão. E às vezes eles passam até informações incorretas. Porque neste momento que a polícia encontrou e divulgou para a mídia, eles não divulgaram as identidades das pessoas que foram encontradas lá.
E aí, alguns veículos de comunicação, alguns jornais começaram a dizer que foram encontrados a mãe e um filho sem vida e que o Hunter, que foi o menino que fez a ligação, ele estava vivo e se recuperando, sendo que ele também não tinha sobrevivido. Os investigadores disseram que a maioria das cápsulas encontradas eram de 9 milímetros e muitas delas estavam ali pela entrada da garagem. Então foi uma busca enorme e aí eles buscaram no sábado, no domingo e aí quando foi na segunda-feira eles encontraram o carro do John e ele estava dentro, só que estava tudo queimado. O veículo queimado contendo o corpo de John, de 43 anos, foi encontrado em uma fazenda de árvores ao longo de uma estrada remota no condado de North Mason. E é óbvio que eles fizeram uma busca ali para ver se não encontravam nenhuma prova, nenhuma impressão digital, mas tudo que eles encontraram foi uma luva de látex que estava perto do caminhão. Então a autoridade entrou em contato com os moradores, donos de empresas, de lojas que tinham câmeras de vigilância, pedindo para eles essas gravações, né, durante todo esse percurso, para ver se eles não encontravam ali nenhuma imagem contendo John ou algum suspeito. Um detalhe curioso sobre essa parte deles terem encontrado o Johnny nessa fazenda de árvores é que para você chegar lá e ter acesso tinha um portão de ferro muito pesado que assim era bem difícil você conseguir abrir. E aí parece que ele tinha sido batido com um caminhão para poder passar e estava totalmente destruído, inutilizável. E aí as pessoas começaram a teorizar, né, a polícia, de que o Johnny ainda estava vivo quando entrou nessa fazenda, porque talvez quem fez isso forçou ele a bater com o caminhão para que ele pudesse entrar. Então, assim, a polícia estava se esforçando muito e se dedicando muito para esse caso. Eles designaram até uma investigadora em tempo integral para cuidar desse caso, que era chamada Lisa. E uma linha de investigação bem comum é você investigar a vida das pessoas, a vida pregressa, para saber o que acontecia, quem eram essas pessoas e por qual motivo que alguém teria para tirar a vida de uma família inteira que aparentemente nunca tinha feito mal a ninguém. A primeira pergunta que foi feita, será que tinha alguém dentro da família que mexia com coisas erradas? E a resposta aparentemente era não, eles não encontraram ninguém que era envolvido em algo tão pesado ou perigoso. Também cogitaram em traição, será que o relacionamento do casal era bom? Será que tinha uma terceira pessoa? E aí aparentemente também não tinha, eles tinham os problemas deles de casal como todo mundo tem, mas nada gritante a esse ponto. Claro que na mídia, entre as pessoas também eram teorias especuladas o tempo todo, e aí uma delas é que na verdade os negócios que eles tinham, eles eram donos de um café, de uma loja de táxi, se eu não me engano também, e aí eles diziam que isso era tudo fachada para eles entrarem num esquema de lavagem de dinheiro, e que eles também mexiam com substâncias ilícitas, e que todo esse trabalho deles era uma fachada para disfarçar todas as coisas erradas com que eles mexiam. A investigação do caso provocou várias buscas na casa da família e os resultados trouxeram à luz outras teorias. A família tinha uma operação legal de cultivo de maconha medicinal com 33 plantas em seu porão. Os investigadores também encontraram quase 60 mil dólares em dinheiro na casa, um pouco mais de 50 mil dólares em um cofre embaixo da cama do quarto principal e outros mais 7 mil dólares em um saco de depósito bancário em uma das cômodas. Então algumas pessoas acreditam que por eles terem esse cultivo de maconha, eles poderiam estar cortando o negócio de outra pessoa que já mexia com isso na área, prejudicando alguém, né, alguém perigoso, e isso acabou acontecendo. Uma teoria muito forte que rolou na época é que foi por vingança de algo, porque assim, era muito estranho, sabe, gente? Eles tiraram a vida da família inteira e só o John eles levaram para um lugar distante. E como eu falei para vocês agora, tinha muito dinheiro na casa e eles não levaram nada da casa, nem dinheiro, nem nada de valor. E também os relatos dos investigadores diziam que a maioria das cápsulas encontradas eram de 9 milímetros, ou seja, abriu um leque aí. Será que tinha mais pessoas? Porque se a maioria era de 9, então tinha outras, né? Outras cápsulas. Será que tinham mais pessoas envolvidas? Assim, eram muitas perguntas sem respostas nesse momento, principalmente por que ninguém ouviu. Eles tinham vários vizinhos, só que o que explica o motivo disso não ter acontecido é porque eles moravam numa área bastante arborizada, então a casa deles era coberta por várias árvores, o que, sei lá, fazia o som não emitir tão bem assim. O que eu ainda acho muito esquisito, mas enfim, né, não teve nenhuma outra testemunha, nenhum vizinho viu nada, ou talvez as pessoas não quiseram se envolver também por medo. Outro motivo que levou as pessoas a crerem que era mais de uma pessoa era porque era muita coisa para uma pessoa só fazer. Então, assim, era uma pessoa contra
4, e aí enquanto o responsável atacava um, o que o Johnny estava fazendo? Por que ele não reagiu? E também teve o fogo na casa, teve, assim, era muita coisa para uma pessoa só fazer. Então essa possibilidade de ser só uma pessoa estava quase que descartada. Então a polícia já tinha de certo que o Johnny era o alvo principal de tudo isso, porque enfim, eles levaram ele, deixaram a família lá, e eles queriam agora entender o motivo, o porquê disso tudo. Durante meses não houve mais nenhuma pista, o caso não teve muito desenvolvimento, até que uma filmagem de uma câmera de vigilância de um supermercado veio à tona, onde aparecia o Johnny indo lá comprar algumas coisas. Era 9 horas da noite, então a família foi atacada lá pelas 11 horas. E ele parecia aparentemente normal, não tinha nada demais, ele estava no mercado como uma pessoa comum. Então a partir disso também não teve mais nenhum desenvolvimento. Em junho de 2018, a polícia divulgou a foto de uma pessoa de interesse que parecia estar envolvida no caso, porque eles também acharam naquelas imagens de segurança do mercado outra pessoa suspeita que tinha algumas imagens gravadas 12 dias antes do caso acontecer, que comprou algo que eles não revelaram até então, que parecia ligar ele ao caso. Tava com algo ali na mão que parecia ligar ele ao caso. Então a polícia ficou na cola desse cara aí por ele ser o principal suspeito até o momento. É bem difícil falar para vocês o que a polícia viu nele nesse momento, porque só tinha essas imagens de segurança, mas foi isso que eles falaram para o público. Fora isso, não tem muita pista, não tem muito motivo, mas alguma coisa eles tinham ali com esse cara. Em 11 de janeiro de 2018, a polícia divulgou a versão estendida da ligação do Hunter para o 911. Até então o público não tinha informações a esse conteúdo completo, era só alguns trechos, mais ou menos. E aí a polícia também pediu para que os membros do Motoclube, se eu não me engano é assim, acho que é a tradução, se apresentassem à polícia. Por quê? Porque o Daniel, que foi preso, ele fazia parte desse clube, porque ele tinha uma jaqueta também. E esse clube de motoqueiros, gente, eles cometiam alguns crimes, eles eram umas pessoas um pouco perigosas também, que faziam algumas coisas fora da lei. Então isso aí já foi um pontapé inicial para a polícia de que algumas pessoas de lá poderiam estar envolvidas junto com o Daniel. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a polícia também analisava imagens de segurança do estacionamento do mercado que o Johnny saiu, porque do lado dele estacionou um sedã preto. E aí era muito estranho, assim que o Johnny saiu de lá, o sedã saiu também, como se estivesse seguindo ele. E aí o Johnny parou no estacionamento de uma igreja e o sedã foi atrás. Mas não tem mais muita imagem sobre isso. Corta bem nessa parte, isso foi o que eles disseram. Eles estavam tentando, neste momento, identificar a marca e o modelo e a placa do carro para ver se eles conseguiam chegar nessas pessoas. No verão de 2018 foram espalhados vários outdoors pela cidade com as fotos da família e com frases que eles disseram, incluindo eles usaram frases do Hunter, da ligação dele, e colocavam lá para se você tiver alguma informação sobre algum suspeito, você entrar em contato com a polícia. Como se essa situação para a família que ficou não fosse ruim o suficiente, outra coisa aconteceu nessa mesma época. Vocês lembram que eu falei que eles tinham mais um filho chamado Joseph, que não estava com eles naquela noite. Então, nessa mesma época, ele também acabou falecendo. Ele teve um acidente de carro junto com a namorada dele, estava dirigindo em alta velocidade. No caso, era a namorada que estava dirigindo, né? E aí ela acabou colidindo com outro veículo, e aí o carro deles bateu e pegou fogo. Ela conseguiu sair de lá antes, mas o Joseph acabou não resistindo. A namorada dele sobreviveu e acabou sendo condenada a 9 anos e meio de prisão, até porque ela não poderia estar dirigindo, porque ela já tinha se envolvido em outro acidente recente, onde ela também tinha levado a culpa. Então, assim, pelo que eu entendi, ela não poderia estar dirigindo e mesmo assim estava dirigindo em alta velocidade. Então, tudo que a polícia tinha nesse momento eram só fortes suspeitas sobre o Daniel e o clube dos motoqueiros. E essas coisas levam tempo, gente. Eles passaram muito tempo para ver se eles conseguiam reunir provas. Alguns membros do clube se apresentaram, mas dali eles não podiam tirar muita coisa. Então esse caso ficou parado há algum tempo. E aí, esse ano de 2026, novas informações surgiram. No dia 6 de junho, eles encontraram 3 suspeitos oficialmente. E esses 3 homens suspeitos foram acusados e pegos em várias partes diferentes do estado. Esses suspeitos eram o Daniel J. Kelly Jr., de 43 anos, que foi aquele primeiro suspeito que eu falei para vocês. O Johnny James Watson, de 49 anos, de Bremerton.
o Robert James Watson, de 50 anos, de Gig Harbor. E de acordo com o gabinete do xerife do condado de Kitsap, esses 3 homens foram presos na prisão local e acusados de um total de 16 crimes cada um. E 2 desses 3 homens, eles eram associados àquele clube de motoqueiros que eu falei para vocês. De acordo com declarações recentes da polícia, parece que o Johnny estava envolvido no transporte e distribuição de substâncias ilícitas há algum tempo, tendo feito várias viagens à Califórnia, durante o qual ele teria retornado com várias substâncias ilícitas e que ele distribuía a associados do condado de Kitsap. Colocou ele em contato com os caras do clube dos motoqueiros, principalmente com o Robert James Watson, o líder. Então parece que o Johnny, ele começou a mexer com essas paradas aí erradas e a vender para alguns caras do clube dos motoqueiros e fazer negócios. E vocês sabem, gente, que a maioria dessas coisas nunca dá bom. O que a gente não sabia e que agora foi posto para jogo é que o Daniel, que foi aquele primeiro suspeito que eu falei para vocês, ele tinha uma ligação muito forte com o Johnny. Inclusive, ele já tinha sido padrinho do Johnny. No caso, padrinho que eu falo é padrinho de casamento. E aquela casa em que a família foi encontrada, ela já tinha sido do Daniel. Pouco tempo antes do caso acontecer, o Johnny e o Daniel não estavam no momento bom. Eles tinham tido uma discussão, porque parece que o Daniel estava roubando o dinheiro do Johnny. Então eles não estavam se falando. E aí, quando o Johnny começou a vender para os clubes dos motoqueiros, o Daniel estava começando ainda a participar, ele estava ingressando ainda nesse clube. A informação que a polícia soltou é que tinham pessoas na casa, fora a família, antes do crime acontecer, ou seja, tinha alguns amigos da família visitando, mas que eles foram embora antes do caso acontecer. E aí o Johnny teria recebido uma ligação no meio da reunião familiar, pedindo para que ele fosse até um local, e aí era alguém do clube dos motoqueiros, e aí ele dirigiu até esse mercado, e foi aí que aquela câmera capturou a imagem dele no estacionamento do lado daquele sedã preto, e não era contra a vontade dele, realmente parecia que ele estava ali, eles estavam conversando, a imagem não dá para ouvir, é inaudível, mas parece que ele foi lá ao encontro de um desses rapazes. E aí, quando o Johnny estava distraído lá com um dos suspeitos, os outros foram até a casa dele, enfim, cometeram todo o caso que eu contei para vocês, e um dos filhos parece que estava entrando com uma pizza na garagem que ele foi buscar, e aí, enfim, ele foi eliminado ali mesmo, por isso que tinham vários projetos de bala lá pela garagem. Enquanto os homens estavam lá na casa, fazendo aquilo tudo, o Hunter conseguiu ligar para o 911, e aí quando os homens viram que ele, enfim, tinha conseguido fazer essa ligação, eles pegaram o celular dele e eliminaram ele também, e destruíram o telefone. Então eles atearam fogo na casa e também tacaram pedras nas janelas para que o oxigênio pudesse entrar e o fogo se espalhar mais rápido. Mais tarde, uma testemunha também relatou que viu o Daniel dirigindo o caminhão do Johnny para longe da cena do crime e achou super estranho, até porque sabiam que eles não estavam se falando. E durante esse percurso aí desse tempo que o caso ficou parado, esses 3 homens tiveram algum tipo de comportamento suspeito que ligou eles ao Johnny, o que a polícia não deixou muito claro. Eles foram mantidos em fiança de 20 milhões de dólares cada um. Embora a polícia tenha capturado esses 3, eles também não descartam a possibilidade e ainda assim acreditam que tem mais pessoas envolvidas nisso. Eles ainda buscam por mais informações. E aí esses 3 homens estão presos aguardando o julgamento. Enfim, esse foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui o que achou, se você já conhecia. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!